Boa tarde. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Gostaram da minha apresentação aí? Parecendo o William Bonner. Como é que vocês estão? Não sei se eu coloco aqui, eu acho que aqui é bom. Isso aqui é bom. Pessoal, nossa aulinha de hoje vai ser uma aula bem tranquila, né? Semana aqui, a semana dos professores, a semana dos alunos, então um descanso pra gente que tá há meses, né? Nessa nova experiência que são essas aulas online, cara. Então vamos lá. Hoje nós faremos apenas, mas não é apenas... Sai pra fora! Ó, os cachorros entrando dentro de casa. Nós faremos aqui a correção do nosso provão. Provão que vocês fizeram, né, nas últimas semanas aí. Pessoal, olha só. Provão, como sempre, tranquilo, facinho, para quem participou das aulas, para quem assiste às aulas, né, para quem faz aí o que é pedido, consegue tranquilamente fazer o provão. Um provão fácil, não é? Fácil para esses alunos aí. Aqui, nós que somos feras na parada. Pessoal, eu quero que vocês peguem, então, o provão, se você tiver com ele aí, ou abre a plataforma, né? Abre aí a prova e faça comigo a correção. E preste bastante atenção, porque eu não vou só corrigir a prova, mas eu vou dar umas dicas para vocês como vocês devem fazer um tipo de prova objetiva, que são as provas de marcar, as provas que você tem que escolher uma alternativa, né? Muita atenção ao enunciado, muita atenção, por quê? Porque uma palavra pode fazer toda a diferença na resposta, ok? Às vezes você pode ter mais de uma alternativa que está correta, que está falando algo correto, mas a pergunta não tem nada a ver. Então, fazer uma prova objetiva de marcar é muito mais complicado do que parece, ok? Vamos lá. Primeira questão. Sobre as diretas já. Nós vimos o vídeo sobre as diretas já, né? Inclusive, se ontem vocês assistiram um videozinho sobre a história do rock nacional, vocês viram, é citada, né, a campanha das diretas já. O Brasil, então, está ali depois de quase 20 anos, né? Em 84, 20 anos após os militares terem chegado ao poder, né? Começou, então, a ditadura militar, o regime dos presidentes militares, né? E aí, pessoal, 20 anos depois, teve um projeto de lei, Dante de Oliveira, o deputado que propôs ela, para que as eleições para presidente, as eleições presidenciais, fossem diretas, ou seja, o povo fosse lá e votava, né, para quem queria que fosse o presidente, e não fosse mais indiretas, como vinha acontecendo, onde só os deputados e senadores votavam, né? E aí esses deputados e senadores que eram muito contrários ali, eram presos e não participavam. Então, era um sistema complicado, né? Vamos lá. A campanha pelo restabelecimento das eleições diretas para presidente da República do Brasil em 1984, intituladas de Diretas Já. Aí você tem que perceber qual que é a frase que está correta, que corresponde às diretas já. Vamos lá. Letra A. Tentava garantir que o presidente, após o regime militar, fosse escolhido em 85 pelo colégio eleitoral, ou seja, de forma indireta. A questão está falando que as diretas já queria manter a presidência como um voto indireto. Tá tudo errado, né? Ou você tem um voto direto, que você vai lá e escolhe, ou você tem aquele indireto, que você escolhe alguém que vai votar por você. No Brasil, durante o governo dos militares, o voto era indireto. As diretas já queria o voto direto. O nome já diz. Letra B. Defendia a continuidade... deixa eu pegar uma folha aqui que eu vou anotar para a gente conferir depois, né? Então, podem anotar o gabarito aí do provão nos seus cadernos. Podem colocar lá gabarito do provão. A número 1, nós vimos que a letra A não está correta. Letra B.
defendia a continuidade dos militares no poder, desde que fossem escolhidos pelo voto direto dos brasileiros. A diretas já queria que os militares continuassem no poder? Não, na verdade, as diretas já queriam que as eleições presidenciais fossem de um modo direto, ou seja, não fosse mais indireta. Também não está correta. Letra C. Foi a primeira mobilização pública de membros da sociedade civil. Sociedade civil somos nós, né? E tem os militares, que são os das Forças Armadas, e tem a sociedade civil, nós que somos civis. Quem é militar, quem não é militar é civil. Foi a primeira mobilização pública do povo brasileiro desde o golpe de 64? Não, né, pessoal? Vocês se lembram, nós falamos inclusive da marcha dos 100 mil ali, quando mataram aquele rapaz lá no Rio de Janeiro, né? Então não foi a primeira, não foi, foi a maior, a maior foi. Mas olha, como é que uma palavra pode talvez te atrair para o erro, né? Por isso tem que ter muita atenção. Foi a primeira? Não foi a primeira. Letra D. Reuniu diferentes partidos políticos e boa parte da população em torno da aprovação da lei que buscava o voto direto para presidente. Essa tá boa, né? Essa tá boa. As outras eu já fui anulando. Vamos ler a última. Ah, professor, mas eu sei que é essa. Tem que ler todas, cara. Tem que ler todas. Às vezes pode uma estar mais correta do que a outra. Ah, tô brincando. Aqui no caso não. Teve sucesso. Letra E. Teve sucesso, pois contou com o apoio oficial da Igreja Católica, dos sindicatos, das Forças Armadas e do Partido Situacionista. Quem está na situação, quem está no poder. Pessoal, nós vimos que ela não foi bem sucedida, que por mais que ela mobilizou milhões de pessoas foram para as ruas pedindo diretas já. Ixi, derrubei café aqui. Diretas já, não passou. A eleição foi indireta, aquela eleição que coloca no governo Tancredo Neves. Nós falamos sobre ele nas aulas, né, que morreu antes de se tornar presidente de fato. Então, voltando aqui, a primeira questão, a letra D. Letra D. É. Número 2. A expressão anos de chumbo é comum na história brasileira, como forma de caracterizar o período do regime militar, em que houve, ou seja, anos de chumbo é o nome que se usa para caracterizar uma parte desses 21 anos que os militares ficou no poder, uma partezinha a gente chama de anos de chumbo. Por quê? Por quê? Porque houve o combate das forças militares de outros países, como a Argentina e o Paraguai, que gerou enorme violência. O Brasil nunca tem mais de 150 anos que não se envolve em guerra com os seus vizinhos. Nós não falamos hora nenhuma em guerra do Brasil com a Argentina ou guerra do Brasil com o Paraguai nessa época, né? Nós já estudamos a guerra do Paraguai, mas nós vimos que foi em 1870 que ela acabou, né? Então tem 150 anos que acabou a última grande guerra que o Brasil participou. Nós vimos que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, mas foi lá na Europa, né? Aqui no Brasil, não. Letra B. A ausência de uma Constituição, já que entre 64 e 69 a Constituição brasileira deixou de existir. A gente fala que foi anos de chumbo porque a Constituição deixou de existir, e não. Se vocês fizerem uma pesquisa do AI4, por exemplo, lá, tem até um dos atos institucionais, o AI4, ele faz o quê? Ele chama os deputados para fazer a Constituição, que fica pronta em 67. Mas é uma questão que você podia tirar ela, porque a gente não estudou sobre isso também. Letra C. A volta dos partidos políticos e a sucessão, um atrás do outro, de 5 generais militares na presidência da República, eleitos pelo voto direto da população. Anos de chumbo foi isso? Foi a volta dos partidos? Não. Letra D. O aumento entre 1968 e meados de 1970 da repressão política, nós vimos o que é repressão política, da vigilância policial, da espionagem, perseguir os subversivos
e do aumento da censura. Poxa, essa é bom. Por quê? Porque você se lembra que eu falei, pessoal, anos de chumbo. Chumbo é o material que faz as pontas das balas, né? Pá, pá. Então, anos de chumbo foi ano de tiroteio, de pipoco, de morte, assassinato, de tortura. Pá, foi o ano mais terrível, né? Os anos, né? Mais terríveis. Essa é uma boa questão. Vamos ler a E. Uma intensa guerra contra os comunistas da China e da União Soviética. O Brasil entrou numa intensa guerra contra a China e contra a União Soviética? Nós em algum momento falamos disso? Não. O mais que aconteceu foi o Brasil cortar as relações diplomáticas. Mas não vamos conversar com vocês, mas vocês ficam para aí, a gente fica para cá. Então, a número 2, a letra correta também é a letra D. Let's go. Ah, a terceira é muito boa porque ela tem uma charge. E a charge, pessoal, você tem que aprender a interpretá-la, a ler, não só superficialmente, mas a ler tudinho o que está ali. Veja a imagem abaixo. Então, antes de ler, vamos perceber o ambiente, né? É uma mesa de café da manhã, possivelmente, né? Tem um queijinho ali, beleza. Tem uma mulher, talvez percebida pelo vestido, salto, cabelo longo, e tem um cara, né, meio careca, né? Eu não gosto de careca. E aí a mulher tá lendo um jornal e fala assim: só este ano já entraram no país 3 bilhões de dólares. Ponto. O pagamento começa a ser feito daqui a 10 anos. Ou seja, tá falando que alguém emprestou dinheiro pro Brasil. 3 bilhões naquela época era muito dinheiro. Hoje ainda é muito dinheiro, mas não como era naquela época. Aí o pai tá afagando a cabeça do menino e falando assim: tadinho. Por quê? Porque quando ele tiver ali mais 10 anos, o Brasil vai ter que pagar essa dívida e vai ser um problema, né? Ziraldo é o nome do desenhista. No período de 1964 a 1985, durante a ditadura militar, a estratégia do regime militar abordada na charge, ou seja, a estratégia, o que os militares fizeram, que foi abordado, que foi demonstrado na charge, foi caracterizada pelo quê? O que está falando? Entrou dinheiro, mas tem que pagar, então é empréstimo. Está falando que o quê? Está falando que o Brasil pegou empréstimo para alguma coisa. Vamos ler a letra A. Priorização da segurança nacional, com forte investimento em escolas e polícias. Nós não falamos isso, né? Ainda mais, o que tem a ver o investimento em escolas e polícias, né? Por que o pai estaria preocupado, né? Letra B. Busca de financiamentos estrangeiros. Financiamento, empréstimo, é money, é grana, com a intenção de estimular a economia. E nós falamos sobre isso. Os presidentes militares, os governos militares pegaram muito dinheiro emprestado, fizeram muita coisa. Fizeram estradas, fizeram hidrelétricas, né? Foram feitas mais de 20 usinas hidrelétricas, construíram estradas, rodovias, inclusive a Transamazônica, né? Fizeram um monte de coisa, de fato. Gastaram muito dinheiro, mas pegaram muito dinheiro emprestado para estimular a economia, para gerar emprego, para gerar desenvolvimento. Essa aqui é bem boa. Vamos ler a C. Tentativa de corte nos gastos públicos, buscando diminuir o custo do governo e cortar a interferência na economia. Pessoal, pelo contrário, né? Vocês se lembram que quando nós falamos lá do milagre econômico, nós falamos que o Brasil cresceu muito, aí veio a crise de 73, a primeira crise do petróleo, depois veio em 79, né, há 41 anos atrás, a segunda crise do petróleo, e aí o Brasil, cara, não tinha dinheiro para comprar petróleo e tinha muita dívida, e foi aumentando a inflação, que é aquela desvalorização do dinheiro, né? Nós falamos muito sobre isso. Então, não foi a tentativa de cortar gastos, de cortar despesas. Na verdade, foi buscar investimento, né? Investir mais, aumentar o gasto público. Letra D. Nacionalização de empresas multinacionais e a proibição de investimentos estrangeiros no Brasil. Se você leu o livro, se você prestou atenção na aula, você sabe que isso aqui não tem nada a ver. Porque, na verdade, o Brasil buscou investimentos lá com o JK, nós falamos sobre isso, o Brasil cresceu, mas se endividou,
E aqui também, durante o milagre econômico, o Brasil cresceu, mas se endividou muito. E aí depois teve a inflação e todo um problema que vocês vão estudar ainda bastante na sua vida. E letra E, promoção de políticas de distribuição de renda, buscando diminuir a pobreza e a miséria no nosso país. Nós vimos que das consequências foi o aumento da desigualdade, né? Todo mundo cresceu. Milagre econômico, o Brasil cresceu, só que muitas pessoas cresceram pouquinho e poucas pessoas cresceram muito. Então, a distância entre o mais rico e o mais pobre ficou muito maior. Não houve uma distribuição de renda, houve uma concentração de renda. Então, pessoal, a número 3 aqui, né? A letra B é a letra correta. Por quê? Porque a charge está falando o quê? De investimentos, de financiamentos que entraram no país e queria começar a pagar daqui 10 anos. A criança daqui 10 anos, o pai fala, tadinho, vai viver num país, vai ter que pagar todo o dinheiro em imposto, né? Vai viver num país quebrado. Então, letra D, correto. Questõezinhas boas, hein? Questõezinhas boas. Questão número 4. Entre o final da década de 60 e o início da década de 70, a economia brasileira obteve altos índices de crescimento. O fenômeno se tornou conhecido como milagre econômico e derivou, né? E é um resultado, né? Deriva, né? Da aplicação de uma política. Aplicou-se a política, né? Que foi o quê? Foi atrair investimentos, investir em obras públicas, né? Entre outros efeitos, né? Uma política que provocou, entre outros efeitos, letra A, êxodo rural e incremento no setor ferroviário. Pessoal, nós vimos que desde a época do JK, nós falamos sobre isso, o governo brasileiro investe nas rodovias para os automóveis. No Brasil, nós falamos sobre isso, as ferrovias são pouco valorizadas. Então, nós também não falamos que o governo investiu em ferrovias, né? Letra B. O crescimento imediato dos níveis salariais de toda a população e das taxas de inflação. Foi o crescimento imediato, na hora, de todos os salários, todo mundo ganhou igual? Não. Letra C. O aumento do endividamento externo e da concentração de renda nas mãos de uma pequena parcela da população. Essa aqui é boa, né? Até porque nós falamos isso aqui, se brincar, essa foi a mesma frase que eu disse com vocês nas aulas, né? Letra D. A venda de empresas brasileiras e a proibição da entrada de empresas estrangeiras. Pessoal, nós também não vimos nada disso, não tem nada disso escrito no seu livro, também não foi dito isso nas aulas. Letra E, uma crise econômica, marcado pelo desemprego e pela inflação. Olha, tá perguntando, a questão é o seguinte, esse fenômeno, milagre econômico, ele gerou uma política, né? Qual o efeito que teve essa política? Qual o efeito que teve? Olha só, um está falando que houve setor ferroviário, tal, e uma está falando que gerou crise econômica, né? O milagre econômico não foi uma crise econômica, foi um milagre, não foi uma crise, pelo contrário, né? Então a questão correta aqui é a questão C. Por quê? Porque o Brasil ficou endividado, de fato, e o Brasil teve uma concentração de renda, ou seja, poucas pessoas ficaram muito ricas e muitas pessoas não ficaram ricas, né? Melhoraram um pouco de vida, mas a diferença de enriquecimento foi muito grande entre a população, né? Pode perceber o seguinte, não está falando que não cresceu a economia. Cresceu a economia. Quais foram os efeitos dela? Cresceu? Cresceu, mas não está falando isso. Está falando que gerou aumento da dívida? Gerou aumento da dívida. Houve concentração de renda, ou seja, o mais rico ficou mais distante do mais pobre? Houve. Ponto. Acabou. Número 5. De 1964 até o final da década de 70, as produções e as manifestações artísticas brasileiras, bem como os movimentos culturais, foram marcados pelo quê?
Pessoal, 64 a 70, né? Aí 5, nós falamos muito sobre a censura, nós falamos muito sobre a proibição de músicas que falavam mal, falamos sobre a proibição dos jornais, das emissoras de televisão, dos programas dos teatros, ou seja, nós falamos que houve uma grande censura, uma tentativa de impedir as pessoas de falassem o que elas quisessem e se fosse contra o que o governo queria. Então, letra A. Foi marcado por um processo crescente de censura, que tinha como objetivo o fim da liberdade de expressão artística. Essa é boa, mas vamos ler as outras, porque pode ser, né? Sei lá. Letra B. Pela produção livre de todo e qualquer conteúdo artístico-cultural. Pela produção livre de todo e qualquer conteúdo artístico-cultural. Não está correta, né, pessoal? Porque nós vimos que existia uma certa liberdade de imprensa e aí, quando os militares entram, eles começam a falar, epa, vamos colocar uma censura aqui, o que pode e o que não pode passar, né? Letra C. Pela inexistência, ou seja, pela não existência de uma arte de contestação, já está errado. Vamos continuar. Uma vez que toda a comunidade da cultura e das artes estava aliada ao ideal de país apresentado pelos governos do período, ou seja, não teve arte de contestação, não teve artista que foi preso, que foi expulso, que apanhou, que foi torturado por causa da censura. Nós vimos algo diferente, né, pessoal? Nós vimos que vários cantores, vários artistas, inclusive se você assistiu o vídeo de ontem direitinho, você vai ver que, se eu não me engano, tem uma parte que fala que mesmo depois da ditadura, algumas músicas ainda foram censuradas, porque eram consideradas assim, obscenas, falavam palavrão, falavam coisas que não podia. Hoje tem música aí que fala palavrão infinito. Se você quiser ouvir, escute. Se não quiser, não escute. Chama-se liberdade, Graças a Deus. Vamos lá. Letra D. Pelo grande incremento da cultura popular de contestação ao governo, através do apoio sem restrições dos grandes meios de comunicação de massa, como as emissoras de TV e internet. Pelo incremento da cultura de contestação, aumentou, todos os meios de comunicação apoiaram, todas as rádios, todas as televisões falavam mal do governo. Letra E. Pelo fim da censura e pelo estímulo à crítica ao governo. Essa é a mais errada porque não foi o fim da censura, foi justamente a censura. Pessoal, então, sobre a cultura, sobre produções artísticas, nós falamos muito sobre isso, sobre as músicas que foram censuradas. Eu mostrei aquela música Cálice e falamos que os artistas tinham que tentar burlar, driblar ali, enganar os censores para que a música deles pudessem ser publicadas, Enfim. Número 5, então, a questão correta é a letra A, ok? Número 6. Dentre os fatores que contribuíram para a queda do regime militar, aí nós estamos falando da queda, da crise. Nós vimos que o governo militar foi até bem, assim, em termos de crescimento econômico, até aquelas crises do petróleo. Depois que ocorreram as duas crises do petróleo, em 1973 e 1979, o Brasil começa a ter muitas dificuldades. Porque aumenta muito a dívida, não dá conta de pagar os juros, então a dívida vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e aí o governo começa a imprimir muito dinheiro, e começa a tentar estimular a economia, e o dinheiro perde valor, o preço aumenta muito das coisas, o custo de vida aumenta e a situação fica muito feia, Vamos lá. Letra A. O aumento da inflação, a recessão econômica, o desemprego e, do ponto de vista político, a campanha das diretas já. Nós vimos que as diretas já foi fundamental, que demonstrou uma grande insatisfação ao governo. Pessoas foram na rua querendo votar, que não queria mais aqueles militares no poder.
Essa é boa. Letra B. A moratória, não pagamento das dívidas. Os acordos com o FMI no âmbito político, a reprovação da anistia ampla, geral e restrita. Pessoal, nós não estudamos moratória, não teria por que eu cobrar isso de vocês. Não sei se eu comentei com vocês sobre FMI, também não teria por que marcar essa resposta. E nós vimos que a lei da anistia, que permitiu a volta de muitas pessoas, né, foi bem recebida, as pessoas gostaram, né? Então, essa questão também está errada. Letra C. A união das oposições armadas ao regime. Opa! União das oposições armadas ao regime, que acabou por retirar à força os militares do poder no Brasil. Nós falamos alguma coisa que grupos armados mataram os militares, o povo do exército, os generais, e tiraram ele do poder? Não, né? Nós falamos, inclusive, da eleição indireta, do Tancredo. Eu mostrei aqui o Rock in Rio, né? Aquele evento de rock que acontece no Brasil em 85, o primeiro grande festival internacional de música no Brasil, depois de 21 anos que não podia ter show, essas coisas, e o povo feliz por causa do Tancredo Neves, e ele morreu antes de assumir a presidência, né? Letra D. A crise do álcool. A candidatura de candidatos militares à presidência da República e a criação dos atos institucionais. Crise do álcool. Nós falamos sobre crise do álcool, cara. Na verdade, eu não sei se eu comentei com vocês, mas depois que aconteceu a crise do petróleo, o governo brasileiro criou o Proálcool, né? Um programa do governo que desenvolveu o álcool combustível. Eu não sei se o pai de vocês usa carro a diesel, a gasolina ou ao álcool. Quem criou no mundo o motor a álcool foi o governo brasileiro, né? Junto com a Fiat. Não, perdão, foi o governo brasileiro nos anos 70, né? E aqui em 2004 a Fiat criou o motor Flex, que recebe gasolina ou álcool, né? Então é uma tecnologia brasileira. Mas nós não falamos da crise do álcool, né? Nós falamos da crise do petróleo. Letra E. A vitória do Brasil na Copa do Mundo em 70 e os elevados índices de crescimento. O que gerou a crise no Brasil foi o Brasil ganhar a Copa e o país crescer muito? Ai, ai, ai. Esse foi o milagre, né? O milagre econômico, o Brasil crescendo muito, o desemprego lá embaixo, o Brasil foi, pam, 1970, tricampeão mundial. Primeiro país do mundo a ser tricampeão mundial. É Pelé, Garrincha, Jairzinho, meteu gol. Então não foi isso, né? O brasileiro gosta de futebol. O país pode estar quebrando, tendo futebol bacana. Eu já vi 2 Copas do Mundo que o Brasil ganhou. Vocês? 94. Tinha 5 anos, mas eu lembro. E 2002. Então, pessoal, o aumento da inflação que nós falamos, a crise econômica depois da crise do petróleo, o desemprego que aumentou e, do ponto de vista político, a campanha das diretas já, de fato, demonstrava que os militares já não tinham apoio, né? Então, letter A. Número 7. Qual destes presidentes iniciou a abertura lenta, segura e gradual, que marcou o início do retorno do Brasil à democracia, no ano de 74, logo após os anos de chumbo? Nós falamos que 2 presidentes são responsáveis pela abertura política. Nós até falamos esse nome, abertura ou reabertura política. Que quando o Brasil vai deixando aos pouquinhos de ser uma ditadura, ele vai voltando a essa democracia. O primeiro dele, que é a questão correta, é o general Ernesto Geisel. O Geisel, o Geisel. Então, eu coloquei até na ordem para vocês, né? Humberto Alencar de Castelo Branco, letra A. Arthur de Costa e Silva, letra B. Emílio Garrastazu Médici, letra C. E o último, letra E, João Batista Figueiredo. Mas a correta é então letra D, Ernesto Geisel. Mas como eu gosto de chamar, o Geisel. É uma brincadeira, né? Claro que o nome dele é Geisel. Mas eu gosto de mudar o nome de pessoas. Número 8.
Na década de 1950, o presidente J.K. Juscelino Kubitschek, o JK, adotou uma política de desenvolvimento econômico que ficou conhecida como Plano de Metas, sob o lema 50 anos em 5. Esse plano econômico se caracterizou pelo quê? O que o JK fez para conseguir com que o Brasil crescesse muito daquela forma? Quais foram, né, as medidas tomadas pelo JK, o presidente Sorriso? Inclusive tem que... Meu dente quebrou aqui, ó. Tem que falar um sorriso. Hein? O que o JK fez para o Brasil crescer naquela época? Construir Brasília, blá 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 e etc. Vamos ver aqui. Letra A. Se caracterizou pela adoção de uma política econômica liberal. Nós vimos que liberal foi o Dutra, né? Mas enfim. Onde o governo brasileiro não interferia em nenhum aspecto da economia. Pessoal, nós falamos. O governo criou a cidade, como é que ele não interfere na economia, né? Ele buscava... Vamos ler aqui, né? Letra B. A abertura do país ao investimento estrangeiro, facilitando a instalação de indústrias estrangeiras no Brasil, na tentativa de acelerar rapidamente o crescimento do país. Se você estudou o JK, se você se lembra das aulas, nós falamos que a principal indústria que veio para cá na época do JK foi a automobilística, né? E você conhece alguma marca automobilística de carros brasileiras? Na época do JK veio para cá o quê? A Volkswagen, o carro do povo, em alemão, ou a Fiat, né, lá da Itália. E aí a General Motors, a Chevrolet dos States, ou a Ford também dos States. Ou seja, ele fez isso, né? Ele buscou, vem pra cá empresa, vem pra cá, vai gerar emprego, eu vou te dar aí uma pá de anos sem você pagar imposto, são os incentivos fiscais. Esta é boa, vamos ler a C. A atração de fábricas nas regiões Norte e Nordeste, regiões que mais cresceram nessa época e até hoje são as mais ricas do Brasil, Norte e Nordeste. Será, negrada? Nós vimos que não, você também estudou com o professor Alan que as regiões mais ricas, a região mais desenvolvida, mais rica do Brasil é a região Sudeste, onde fica Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Letra D, JK. Aproximação com a União Soviética e da China comunista, no contexto da Guerra Fria, que garantiu os investimentos necessários para a instalação da indústria de base no país. Ah, o Brasil virou comunista! Nós vimos que não, né, mano? Estados Unidos, Volkswagen Alemanha, né? O Brasil não se alia a hora nenhuma à União Soviética, nem passa perto disso. Letra E. Redução de gastos e dos investimentos no Brasil para tentar impedir que crescesse a dívida externa e a desvalorização. Na verdade, negrada, foi buscar empréstimo. O JK pegou dinheiro com Deus e o mundo. Inclusive, o início da nossa superinflação, né, da nossa desvalorização da moeda, vem com a construção de Brasília. 3 anos, mano. 3 anos. Construíram uma cidade inteira. Só o JK mesmo. Número 9. Texto 1. Comum a questão 2. Ixi, isso aqui eu acabei me enganando, pessoal. Brasília é bela? É. No meio da planície, delicada e sensível, leve, projetada no futuro. Um avião. Brasília revela-se como uma miragem, incompleta, embrionária. Metade cidadela, metade alga anêmona. Ela parece pulsar. Tem-se a impressão de que se pode estender a mão e colhê-la. Fruto delicado, flor brasileira, elegante e inteligente, abrigo do homem. Isso é uma poesia, isso é um poema, né, que fala muito bem da cidade de Brasília, né? Ela é bela, ela é sensível, projetada para o futuro. A construção de Brasília, durante o governo de JK, se tornou símbolo e poderosa propaganda de seu programa desenvolvimentista,
conhecido como reformas de base. Ah, professor, mas eu me lembro que reformas de base foi do João Goulart. Muito bem, meu jovem, muito bem. Letra B. Plano de metas. Epa! Plano de metas é o plano JK, né? Visava diminuir o atraso do país valendo-se de várias estratégias, como grandes investimentos públicos em infraestrutura, né? Em rodovias, em hidrelétricas, e o incentivo à implantação de multinacionais em territórios brasileiros, com créditos subsidiados. Talvez você não saiba o que é subsidiado, mas você tem um dicionário aí, você pode usar. Na minha aula você pode usar. Subsídio é quando alguém está pagando, né, empréstimo, né? Então, por exemplo, o Brasil recebeu um subsídio econômico, desculpa, teve a crise agora e eu perdi meu emprego e o governo vai me dar uma ajuda lá, uns 600 reais, um subsídio, né, uma ajuda de custo. Lembra que eu falei que o JK falava, vem pra cá, negrada, vem pra cá, empresa, vou te dar o terreno, vou te dar energia, vou construir estrada pra você vender os carros, isso eu quero que você gere emprego. Vamos lá, o plano SALT nós vimos que foi do Dutra, lá atrás. O milagre econômico aconteceu durante a ditadura militar e o plano real vocês não estudaram, mas aconteceu bem depois. Se vocês não estudaram, essa questão é óbvia que ela nem poderia ser cogitada. Número 10. O Brasil quem usa sou eu. Repara que usa está maior. É USA. United States of America, né? Que é uma brincadeira, né? O Brasil quem usa somos nós, ou seja, quem usa o Brasil é os Estados Unidos, né? Demonstrando a importância, o tanto de dinheiro que os Estados Unidos emprestou, né, para os militares. Vocês se lembram disso? E também para o JK, para o Vargas, né, lá atrás, na época da Segunda Guerra. A frase poema de Gustavo Dourado, no contexto histórico brasileiro, se adequa ao governo da República Velha, momento em que, buscando apoio político, Getúlio Vargas abdicou da sua política populista. Ah, não tem nada a ver com a República Velha, e nós sabemos que o Vargas acabou com um tirambaço no heart. Foi quase um heart attack. Se opõe às concepções políticas e econômicas do presidente Dutra, representada da ala nacionalista do Exército Brasileiro. Nós vimos que o Dutra que se aliou, né? O Dutra, quando começa o governo dele, ele fala, epa, Guerra Fria, o que está acontecendo? Estados Unidos! Eu quero os Estados Unidos, não quero União Soviética, não. Tinha União Soviética, tinha Estados Unidos. O Dutra falou, epa! C. Se identifica com a política defendida por Juscelino Kubitschek, de atração de capital estrangeiro, com o objetivo de aceleração do desenvolvimento industrial. Essa é uma questão boa. Eu falei que ia cair o JK, ia cair Dutra, não ia cair mesmo, Vargas também não. Letra D. Se confirma na política externa independente defendida por Jânio Quadros, como estratégia de contenção das concepções socialistas. O Jânio Quadros, né, ele tentou ficar um pouco fora, né, deixar de ser tão dependente assim dos Estados Unidos. Isso ele tentou de fato. Nós vimos que ele tentou, né, ele falava assim, eu odeio comunistas, vou matar os comunistas. Quando ele se torna presidente, ele faz o quê? Ele começa a negociar com os comunistas, né? Então, essa aqui não é muito correta. Se contradiz com as medidas econômicas adotadas pelo regime da ditadura, que privilegiou o fortalecimento do pequeno capital nacional. Então, também os militares também aceitaram muito dinheiro emprestado. Nós vimos que teve até uma aliança dos Estados Unidos lá na época do golpe, tinha um navio carregado ali, se fosse uma guerra. Então, também não. A letra correta aqui é a letra C. Eita. Letra C, né? Tá. Pessoal, então, conferindo aqui então, né? Ficou assim, número 1, letra D, número 2, letra D, número 3, letra B, número 4, letra C, número 5, letra A, número 6, letra A, número 7, letra D, número 8, letra B, número 9, letra B, número 10, letra C, ok? Pessoal, correçãozinha tranquilo, semana que vem a gente volta com conteúdo novo. Vai, bom final de semana, descansem, fiquem com Deus
Eu não tive como encontrar vocês, mas feliz Dia das Crianças atrasados. Vocês são demais.